Meu nome é Joaquim Mendes, um simples cidadão de Coimbra, Portugal. E numa noite gélida de novembro de 1952, ouvi o nome do Padre Amaro pela primeira vez, um nome que jamais esqueceria. Amaro, um homem de aparência imaculada, com seus cabelos escuros e olhos penetrantes, era conhecido por sua elegância e devotada fé. Mas por trás da fachada de um homem santo escondia-se um segredo sombrio que o condenaria para sempre. A história começa em 1948. Quando Amaro se envolveu com Catarina, a jovem e bela filha de uma senhora respeitada na cidade. Dizem que era impossível resistir ao charme da jovem, e Amaro, mesmo sabendo do perigo, entregou-se à paixão proibida. Poucos meses após o início do romance, Catarina foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas. Sua mãe, devastada pela dor, lançou uma maldição sobre Amaro. Sejas condenado a vagar pelas noites como o monstro que realmente és. Os primeiros sinais da maldição apareceram pouco depois do funeral. Amaro começou a ter pesadelos recorrentes, onde se via transformando em uma criatura hedionda. Na manhã seguinte, acordava com marcas estranhas no corpo e um desejo incontrolável de carne. Ao consultar antigos manuscritos e livros proibidos da igreja, ele percebeu que a maldição não era apenas fruto de sua mente perturbada, mas uma realidade sombria. Em 1951, durante uma viagem a Angola, onde estava para realizar missões religiosas, Amaro experimentou pela primeira vez a terrível transformação. Sob o luar da savana africana, ele sentiu seu corpo distorcer e rasgar enquanto se transformava em uma criatura metade homem, metade lobo. As testemunhas daquela noite jamais esqueceriam os gritos agonizantes que ecoaram pelo vilarejo. Na manhã seguinte, Amaro foi encontrado exausto e coberto de sangue, sem memória dos eventos. Os locais sussurravam sobre o lobisomem branco, uma entidade que atacava ovelhas e espalhava o terror nas noites de lua cheia. A missão em Angola foi interrompida, e Amaro foi enviado de volta a Portugal, onde tentou de todas as formas esconder sua maldição. Mas em 1955, durante uma noite de lua cheia em Lisboa, Amaro não conseguiu mais se controlar. Ele se transformou e vagou pelas ruas escuras, atacando indiscriminadamente. Um grupo de moradores, liderado pelo veterano de guerra João Silva, decidiu pôr um fim ao terror. Armados com tochas e armas de prata, eles seguiram o rastro do monstro até um beco escuro. O confronto que se seguiu foi brutal. Os homens lutaram desesperadamente para conter a fera. Mas Amaro, em sua forma bestial, era quase invencível. No entanto, ao amanhecer, o monstro desapareceu, deixando para trás apenas roupas rasgadas e sangue espalhado pelo chão. O padre Amaro, agora totalmente consumido pela maldição, desapareceu nas sombras e ninguém soube mais do seu paradeiro. Após o confronto brutal em Lisboa, Padre Amaro desapareceu, mas a lenda do Padre Lobisomem continuou a assombrar as ruas estreitas e os becos escuros de Portugal. As pessoas falavam em sussurros sobre o homem que havia sido consumido por uma maldição, condenado a vagar pelas noites como um monstro. A busca por Amaro se intensificou, mas ele se tornara uma sombra, um espectro do que um dia foi, e ninguém sabia ao certo se ele ainda estava vivo, ou se a maldição havia finalmente levado a melhor sobre ele. Portugal estava em meio à guerra colonial em Angola. O país estava envolvido em conflitos brutais, e o horror da guerra só servia para intensificar as histórias sobre o lobisomem. Havia relatos de soldados que diziam ter visto uma criatura horrenda nas florestas angolanas, atacando tanto inimigos quanto aliados, como se não houvesse distinção entre eles. Alguns acreditavam que Amaro, em sua forma bestial, tinha retornado àquela terra amaldiçoada, que ele era agora uma arma de terror, uma entidade incontrolável solta no caos da guerra. Certo dia, em 1965, um grupo de soldados portugueses estava acampado em um vilarejo abandonado no interior de Angola. O líder do grupo, Capitão Manuel Faria, havia ouvido os rumores sobre o padre lobisomem, mas sempre os considerou superstições de soldados cansados e amedrontados. Naquela noite, porém, algo mudou. À medida que a lua cheia subia no céu, um silêncio opressor caiu sobre o acampamento. Os homens, que até então conversavam animadamente ao redor da fogueira, sentiram um medo inexplicável tomar conta deles. De repente, um grito aterrorizante ecoou pela floresta.
Os soldados se levantaram, nervosos, apontando suas armas para todos os lados. O capitão Manuel deu ordens para que ninguém disparasse, mas seus próprios olhos traíram o pavor que sentia. Da escuridão emergiu uma figura. Era Amaro, ou o que restava dele. Sua forma humana estava quase irreconhecível, distorcida pela maldição que o havia transformado. Seus olhos, que um dia foram de um verde profundo, agora brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e seus dentes, mais afiados que lâminas, refletiam a luz do fogo. Capitão, Amaro murmurou, sua voz carregada de dor e desespero. Por favor, acabem com isso. Liberte-me desta maldição. Mas antes que Manuel pudesse reagir, a transformação começou. Amaro caiu de joelhos, seu corpo contorcendo-se em agonia enquanto os ossos se partiam e a pele se rasgava, dando lugar à besta dentro dele. Os soldados, em choque, começaram a disparar, mas as balas comuns não faziam efeito. O monstro avançou, dizimando o grupo em questão de minutos. Ao amanhecer, o vilarejo estava em ruínas. Os corpos dos soldados estavam espalhados pelo chão, mutilados de maneira horrenda. Apenas o capitão Manuel sobreviveu, gravemente ferido, mas ainda vivo. Ele foi encontrado por uma patrulha dias depois, balbuciando sobre o lobisomem e o padre amaldiçoado. Seus superiores não acreditaram em suas palavras e ele foi enviado de volta a Portugal, declarado insano. Os anos passaram, e as histórias sobre o padre Amaro começaram a se apagar. Mas em 1974, durante a Revolução dos Cravos, em Portugal, uma série de assassinatos brutais começou a ocorrer em Lisboa. As vítimas eram mutiladas de maneira tão selvagem que a polícia não conseguia encontrar um padrão. O investigador, Francisco Souza, começou a ligar os pontos, associando os crimes ao antigo mito do lobisomem. Ele revisitou os arquivos do desaparecimento do padre Amaro e as lendas que cercavam sua maldição. Em uma noite sombria de novembro, Francisco seguiu uma pista que o levou até uma antiga igreja abandonada nos arredores de Lisboa. Ao entrar, ele encontrou o local completamente destruído, com marcas profundas nas paredes e um cheiro de sangue no ar. No altar, sob a luz da lua que penetrava pelas janelas quebradas, estava Amaro, em sua forma humana, mas claramente exausto e à beira da morte. Eu tentei lutar contra isso. Amaro murmurou, seus olhos fixos em Francisco. Mas a maldição, ela é mais forte do que eu. Mais forte do que qualquer fé que eu já tive. Antes que Francisco pudesse reagir, Amaro se transformou pela última vez. Mas desta vez, não houve luta. Com um último esforço, ele caiu sobre a lâmina de uma espada antiga que estava no altar, perfurando seu coração e libertando-se finalmente da maldição que o atormentara por décadas. Francisco ficou ali em silêncio, enquanto o corpo do lobisomem lentamente voltava à forma humana, até não sobrar mais nada além de um homem velho, cansado e quebrado. O corpo de Amaro foi sepultado em segredo, e a história foi enterrada com ele. Mas as lendas continuaram, passando de geração em geração, sobre o padre que vendeu sua alma ao pecado e pagou o preço mais alto. E até hoje, em noites de lua cheia, há quem jure ouvir os uivos de um lobo distante, como um eco de um passado que nunca foi realmente esquecido.